A pessoa que presta atenção na pregação da palavra e crê naquilo que Deus fala e não tenta limitar o poder de Deus, essa pessoa é muito abençoada. Não importa quem ela é, onde ela vive, de que forma ela tem vivido até o dia de hoje, só duas coisas importam. Primeiro, se você quer ser abençoado. Este é o primeiro caso. Não adianta eu orar, interceder por você, se você não quer ser abençoado. O primeiro passo para a pessoa ser abençoada é ela querer ser abençoada. Se você não quiser, Deus não vai te forçar nada. Mas se você quer, o que você precisa fazer? Você tem que prestar atenção na palavra de Deus. Acreditar nela e fazer conforme Deus manda. Só isso já é suficiente para você receber a bênção. Preste atenção no que diz aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, começando no versículo 8. O Senhor Deus diz assim: converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, e observarás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, vamos entender isso aí. A primeira coisa que Deus está dizendo é que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. O que significa se converter? É tomar um novo rumo na vida, uma nova direção. É seguir o caminho oposto ao que nós estamos trilhando. A pessoa pode estar passando pela pior situação. A coisa pode estar feia para o lado dela. Ela pode estar no fundo do poço, com a vida toda arrasada. Se ela cair em si, reconhecer que tem feito tudo errado e desejar mudar, Deus promete dar a ela uma nova oportunidade. Veja o que diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. O Senhor Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer é obedecer os mandamentos. Tudo o que Deus fala ao nosso coração se constitui em mandamento para nós. Sempre que você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra e entender que Deus está falando com você, na mesma hora você deve assumir. Quando Deus toca no nosso coração e nos dá um entendimento, a gente não pode deixar passar batido aquela instrução. Naquela hora, Deus está nos visitando, Ele está nos dando a bênção. É naquela hora que a gente tem que assumir a palavra. Se a gente assume a palavra e determina com fé, o milagre acontece. Cumprir o mandamento é você agir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus te revelou. Nunca deixe de acatar as ordens do Pai. Caso contrário, Ele não pode ser o seu Deus. Mas se você der ouvidos, fizer conforme Ele fala ao seu coração, o que vai acontecer? Diz aqui no versículo 9, e o Senhor teu Deus
te fará prosperar grandemente. Te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, veja bem, abençoará os teus filhos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Então, aqui está dizendo, quando fala que se alegrou em teus pais, está falando dos nossos antepassados, lá de Abraão, Isaac, Jacó, que foi os nossos pais na fé. Então, aqui está dizendo que quando a pessoa deixa o caminho errado e ela começa a obedecer os mandamentos, o Senhor se alegra nela. Do mesmo modo que ele se alegrou lá em Abraão, em Davi e outros que fizeram a sua vontade. E observe que todos estes foram a alegria de Deus. Eles foram pessoas prósperas, grandemente abençoadas. Se eu e você fizermos com que o Altíssimo se alegre conosco, nós também gozaremos da bênção. Afinal, essa é a promessa. E o Senhor Jesus veio para cumpri-la. E ele disse, o ladrão, quer dizer, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo filho de Deus tem direito a viver com fartura e não com escassez. Se isso não está acontecendo com você, verifique se você tem trilhado o caminho certo. Se não há pecado na sua vida. Se houver, não demore em confessar e buscar o perdão de Deus, porque o tempo da sua vida está passando e você está perdendo muita bênção. Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Meu querido, minha querida, desde o dia 27 de dezembro do ano passado, que eu tenho mostrado para você que a sua conquista só depende de você. Seja o que for que você estiver precisando, cura, libertação, prosperidade financeira, amor, paz, seja o que for, você terá, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E por que eu tenho dito isso, que a sua conquista só depende de você? Porque hoje só não obedece a Deus aquela pessoa que não tem juízo. Ninguém pode dizer que não conhece, que não sabe os mandamentos. Ah, eu não obedeço porque eu não sei o que eu tenho. Sabe, meu irmão. Todo mundo conhece a vontade de Deus. Ninguém pode falar que não conhece. Porque diz aqui no versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Antigamente, para a pessoa buscar a palavra de Deus, muitas vezes ela tinha que sentar no lombo do burro e viajar dias e mais dias até encontrar o profeta, que era quem tinha a palavra para dar. Hoje não. Hoje a palavra de Deus é pregada aos quatro ventos. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, difícil uma pessoa que não tem. E quem não tem, tem uma igreja na porta de casa. Por todo lugar tem gente pregando a palavra. Então você não pode dizer, eu não conheço, eu não sei. Sabe? Então é o que está dizendo aqui, este mandamento não te é encoberto. Não é difícil demais e nem está longe de ti. Não está no céu para dizer quem subirá por nós aos céus para nos trazer e nos fazer ouvir, para que façamos. E nem tampouco está da além do mar para alguém dizer quem passará por nós além do mar para nos trazer e nos fazer ouvir. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires.
Vês aqui hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. O que então que nós temos que fazer? Amar a Deus? Andar nos seus caminhos? Como assim? Andar nos caminhos de Deus é o quê? É andar na palavra. Guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos. O que são estatutos? São o conjunto de regras. E os juízos são as coisas que Deus já fez e não vai fazer de novo. A nossa salvação, meu irmão, preste atenção nisso, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, tudo mais que está na Bíblia já foi feito, Deus já cumpriu. Agora, é crendo e praticando a palavra que nós vamos tomar posse, vamos viver, vamos nos multiplicar. Tem muito frequentador de igreja que, infelizmente, ele não passa de um mero religioso. Ele não sente a presença de Deus. Ele não tem resposta nenhuma para a oração. Ele ora, Deus não responde. A pessoa está se enganando. Está seguindo a igreja, está seguindo o pastor, está seguindo o padre, está seguindo a religião. O que adianta isso? Muitas vezes a pessoa tem que ser sacudida, ela tem que abrir os olhos, Deus tem que falar com ela, porque senão ela vai se perder, vai ter problema na vida. E Deus fala, mas ela não quer ouvir. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você tem que amar a Deus. Você tem que andar nos caminhos de Deus, naqueles caminhos que Deus mostra, guardar os estatutos, guardar o juízo, aquilo que Deus fez, ou do contrário, não haverá vida e nem multiplicação. Então, está falando aqui que eu tenho que amar o Senhor e que eu tenho que andar nos seus caminhos. Naqueles caminhos que Deus me mostra pela palavra, naquelas direções que Ele me dá quando eu leio a Bíblia e quando eu ouço a pregação. Tenho que guardar os estatutos, que são o conjunto de regras que Deus estabeleceu. Eu não posso violar essas regras. Como, por exemplo, tem pessoa que diz, entre quatro paredes tudo é permitido entre o casal. Não é. Tem as regras da santidade, os estatutos da santidade. Natureza com natureza é permitido. Fora disso, está tudo errado, é coisa do demônio. E muitas outras coisas a pessoa tem que entender. Os estatutos de Deus têm que ser seguidos, têm que ser obedecidos. E também o quê? Eu tenho que obedecer os juízos de Deus, as coisas que Deus fez. Fazendo isso eu vou viver e vou me multiplicar, vou prosperar na vida. Isso é para todo mundo. A pessoa precisa acordar e entender essas coisas. Não importa a idade que você tenha. Você já pode estar aí madurinho. Não quer dizer que a vida acabou para você, não. A partir do momento que você ouviu a palavra, entendeu o que Deus quer de você, você tem responsabilidade de cumprir. Se você não está conseguindo, você tem que orar, tem que dizer, Deus, eu preciso de ajuda. Me faz entender os mandamentos que o Senhor tem para mim, me ajude a cumpri-los, me ensina a andar nos teus caminhos, porque eu tenho que cumprir o meu papel neste mundo. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, isso é coisa séria. Por quê? Porque se eu não der ouvidos ao que Deus está dizendo, está escrito aqui no versículo 17, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te declaro hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra na qual entrarás, passando o Jordão, a fim de possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
de que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Meu irmãozinho, preste atenção, porque tem muita gente partindo antes da hora. Por quê? Por não obedecer os mandamentos de Deus, não guardar os estatutos, não praticar os juízos. O Senhor Deus está falando aqui que Ele é a nossa vida, é a longura dos nossos dias. Temos que amar a Ele para quê? Para que fiquemos na terra que o Senhor jurou dar aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está falando da terra das promessas. Está falando de um lugar que emana leite e mel, uma vida próspera, abençoada, feliz, uma vida de paz. Temos que ficar nessa terra. Resumindo, o Senhor Deus está dizendo aqui, Ele está propondo para nós a vida e o bem, o mal e a morte. A partir do momento que nós ouvimos e entendemos a palavra, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pela nossa desgraça. Se você propor no seu coração amar a Deus, guardar os seus mandamentos, estatutos e juízos e andar nos caminhos de Deus, você vai viver. Você não vai vegetar sobre a terra. Você vai ter vida. Deus ordenou isso para que cada um de nós possamos, quando orarmos, ter respostas para as nossas orações. Quando você determinar, você vai ver a coisa acontecer. Agora, tem muita gente aí que se diz cristão, que afirma estar andando com Deus, mas está vivendo na miséria, está endividado, quando deveria estar prosperando. Tem pessoas que estão cheias de problemas. O corpo vive doente, e eu pergunto, você acha que é isso que Deus quer para você? Você acha que Deus é mau permitir que você fique doente? Não é isso que Ele quer para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Acorde. Tem coisa errada na sua vida e só você pode recusar essas coisas. Só você é que sabe o que está acontecendo. Talvez você pense, mas eu não fiz nada errado. Como não fez? Diz a Escritura Sagrada que maldição sem causa não virá. Então comece a ler a Bíblia, comece a estudar, peça a Deus, Senhor, me mostre o que está errado na minha vida, porque eu preciso viver, eu preciso desfrutar das tuas bênçãos. Eu preciso ter paz, ter felicidade, ter saúde, ter prosperidade. Me mostre onde está errado e Deus vai te mostrar. Porque tem algo errado, porque senão você estaria abençoado. Se a bênção ainda não chegou, é porque tem coisa atrapalhando. Daniel orou durante 3 semanas e a resposta não vinha. E quando veio, o anjo veio trazer a resposta, disse para ele, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia estava me resistindo, estava obstruindo o caminho. Ou seja, no primeiro dia que você orou, quando você orou sério, o Senhor Deus já mandou a bênção. Mas o diabo está impedindo que você receba. Ele está segurando você para não deixar você receber a sua bênção. Por quê? Porque tem algo onde ele está se segurando na sua vida. Em alguma coisa você está dando lugar para ele na sua vida. Então comece a se examinar, comece a buscar, vai lendo a Bíblia, uma hora Deus vai mostrar para você. E quando mostrar, se arrepende na mesma hora, confessa a Deus, busca o perdão e expulse o mal. Deus não quer isso para você, que você viva sofrendo. Por esse motivo é que essas coisas foram escritas na Bíblia, para que a gente veja onde é que nós estamos errando e venhamos a nos corrigir. Quando a pessoa não se corrige, ela está simplesmente fechando a porta para Deus e está abrindo para o diabo agir na vida dela.
Deuteronômio 30, versículo 15 diz: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te declaro hoje que certamente perecerás. Vamos orar? Senhor nosso Deus, precisamos de Ti, queremos Te dar ouvidos, pois aprendemos que a Tua palavra é o próprio Senhor Jesus, na sua forma eterna. Deus, sem o Senhor do nosso lado, nós não somos coisa alguma. Ó Pai, faz o nosso coração ser sábio, para novamente alegrar o Teu coração. Cura-nos para que Te satisfaças com isso, e concede-nos, meu Pai, a prosperidade, tanto a abundância de bens como respostas às nossas orações. Não há ninguém como Tu, Deus Santo e Poderoso. Tomamos a decisão de deixar as coisas do mundo e viver para o Senhor. Não voltaremos atrás e nem daremos ao diabo lugar na nossa vida. Pai, examina-nos e vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos, Senhor. Ajuda-nos a deixar tudo o que não Te agrada. Nós desejamos, Senhor, nos converter de todo o nosso coração e toda a nossa alma. O nosso desejo são Teu desejo. Não abrimos mão de sermos libertos das contaminações do inimigo. Quem Te ama tem prazer em cumprir os Teus mandamentos, e nós Te amamos. Deus, eu peço agora a cura e a libertação para quem está com sérios problemas nos joelhos. O Senhor sabe qual é a dificuldade que essa pessoa tem. E eu peço, fortalece esses joelhos, os nervos, os tendões, os ligamentos. Pai, fortalece a musculatura das pernas e cura também toda a enfermidade. Em nome de Jesus, eu ordeno a saída de todo o mal e eu agradeço a bênção. Obrigado, Senhor. Que este ano seja um ano de realizações para os Teus filhos. Amém.